Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o Salmo 62, versos de 7 a 12, o salmista Davi nos ensina que o poder pertence a Deus. Ele diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados numa balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. É interessante vermos que, nesse salmo escrito por Davi, ele demonstra toda a sua fé e confiança em Deus. Davi confia em Deus e sabe que tudo o que ele é depende de Deus e que Deus é o seu refúgio. Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, ele não era alguém 100%, mas ele amava a Deus com toda a sua força. E era isso que fazia dele um grande homem. Era isso que fazia toda a diferença na vida dele. Por isso, Davi é esse homem segundo o coração de Deus. Confia em Deus, depende de Deus e sabe que Deus é o seu refúgio. E ele continua, e ele diz ao povo: povo, confie sempre em Deus e derrame o seu coração diante dele. Se tem algo que nós precisamos aprender, é a derramar o nosso coração diante de Deus. Nós somos um povo que se diz cristão, um povo que diz que ama a Deus, mas é um povo que os olhos estão secos de lágrimas. Não choramos mais na presença de Deus, nada nos comove mais. Somos um povo endurecido, empedernidos. Isso é que muitas vezes temos sido. Temos que aprender com Davi, confiar sempre em Deus e derramar o nosso coração nele. E Davi diz mais, ele diz que o homem de origem humilde, o pobre, ele não é nada. Mas o homem de origem nobre, o rico, também é coisa nenhuma. Ele diz que o pobre é um sopro e o rico é uma mentira. Ou seja, se colocar os dois na balança, não dá o peso de um sopro. Ou seja, é peso nenhum. E aí Davi dá um conselho aos poderosos: não confie nos bens, nem ponha neles confiança, especialmente naqueles que foram roubados. A extorsão, pessoas que estão extorquindo, pessoas que estão corrompendo, pessoas que estão sendo corrompidas, pessoas que estão juntando dinheiro desonesto. Esse dinheiro, ele pode até crescer, mas ele nunca vai ser um dinheiro abençoado, nunca vai ser um dinheiro feliz. Por isso, o conselho de Davi é: não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E aí ele dá um conselho a todos os seres humanos. Ele diz o seguinte: se as suas riquezas aumentam, não ponham nela o seu coração. Cuidado, a pobreza é cruel, mas melhorar de vida pode ser um grande empecilho para muitas pessoas. Por isso, muito cuidado. Se você está melhorando financeiramente, se a sua condição de vida está melhorando, ao invés de se encher de orgulho, ao invés de se encher de arrogância, ao invés de começar a achar que você é aquilo que você não é, confie em Deus. Confie em Deus, seja humilde, mantenha-se fiel, mantenha-se firme naquilo que você é. Muitas pessoas oram e pedem a Deus bênção. E quando Deus dá uma bênção, essa bênção se torna em maldição. Muitas pessoas, quando estão desempregadas ou subempregadas, oram pedindo a Deus um bom emprego. E quando tem, se afasta de Deus, porque começa a achar que o trabalho é a sua razão de existir, que o trabalho é a razão da sua vida. E não é. Deus é a nossa razão. Podemos orar e pedir bênçãos para Deus, porque Deus é tão misericordioso que Ele nos dá.
Só não deixe as bênçãos de Deus roubar o lugar do Deus da bênção. Isso é fundamental. Muitas vezes casais pedem a Deus um filho e quando o filho chega, eles colocam o filho no lugar de Deus. E ao invés de adorar a Deus, eles passam a cultuar o seu próprio filho. Isso é transformar a bênção em maldição. O mesmo acontece com o dinheiro. Não deixe a bênção virar maldição. E Davi, ele conclui dizendo o seguinte: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é quem tem o poder e Deus é quem tem a autoridade. Só Ele tem todo o poder e só Ele tem toda a autoridade. Por quê? Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, confie no Senhor, dependa dEle, espere nele, não fique arrogante e, principalmente, entenda que todo o poder pertence a Deus. Que Deus nos abençoe. Domingo temos culto pela manhã, às 9 da manhã, e culto às 19 horas, sendo que o culto das 19 horas é também online. Que Deus te abençoe, bom final de semana. Nos encontramos na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Fique em paz.